Dependia da coragem dele. Ele era o chefe, não podia trair. Lembrou-se da cena da tarde. Conseguirá dar fuga aos outros, apesar de estar preso também. O orgulho encheu seu peito. Não falaria, fugiria do reformatório, libertaria Dora. E se vingaria? Se vingaria. Grita de dor. Mas não sai uma palavra dos seus lábios. Vai-te fazendo noite para ele. Agora já não sente dores, já não sente nada. No entanto, os soldados ainda o surram. O investigador o soqueia. Mas e não sente mais nada. Desmaiou, diz o investigador. Deixe ele por minha conta, explica o diretor do reformatório. Eu levo ele pro reformatório, lá ele abre a boca. Garanto. E eu dou o aviso a vocês. O investigador assentiu. Com a promessa de no dia seguinte mandar buscar Pedro Bala, o diretor retirou-se. Na madrugada, quando Pedro acordou, os presos cantavam. Era uma moda triste. Falava do sol que havia nas ruas, enquanto é grande e bela a liberdade. O bedel Ranulfo, que o tinha ido buscar na polícia, o levou à presença do diretor. Pedro Bala sentia o corpo todo doer das pancadas do dia anterior. Mas ia satisfeito. Porque nada tinha dito, porque não revelara o lugar onde os capitães da areia viviam. Lembram-se da canção que os presos cantavam na madrugada que nascia. Dizia que a liberdade é o bem maior do mundo. Que nas ruas havia sol e luz e nas células havia uma eterna escuridão porque ali a liberdade era desconhecida. Liberdade. João de Adão, que estava nas ruas, sob o sol, falava nela também. Dizia que não era só por salários que fizera aquelas greves nas docas e faria outras. Era pela liberdade que os doqueiros tinham pouca. Pela liberdade o pai de Pedro Bala morrera. Pela liberdade, pensava Pedro, dos seus amigos, ele apanhara uma surra na polícia. Agora seu corpo estava mole e dolorido, seus ouvidos cheios da moda que os presos cantavam. Lá fora, dizia a velha canção, é o sol, a liberdade e a vida. Pela janela Pedro Bala vê o sol. A estrada passa adiante do grande portão do reformatório. Aqui dentro é como se fosse uma eterna escuridão. Lá fora é a liberdade e a vida. E a vingança, pensa Pedro Bala. O diretor entra. O bedel Ranulfo cumprimenta e mostra a bala. O diretor sorri. Esfrega as mãos uma na outra, senta ante uma alta secretária. Olha Pedro Bala uns minutos. Afinal, faz bastante tempo que espero este pássaro, Ranulfo. O bedel sorri aprovando as palavras do diretor. É o chefe dos tais de capitães da areia. Veja o tipo do criminoso nato. É verdade que você não leu Lombroso. Mas se lesse, conheceria. Traz todos os estigmas do crime na face. Com esta idade já tem uma cicatriz. Espie os olhos. Não pode ser tratado como um qualquer. Vamos lhe dar honras especiais. Pedro Bala o espia com os olhos injetados. Sente cansaço, uma vontade doida de dormir. Bedel Ranulfo aventura uma pergunta. Levo para junto dos outros? O quê? Não. Para começar, meta-o na cafua. Vamos ver se ele sai um pouco mais regenerado de lá. O bedel cumprimenta e vai saindo com Pedro Bala. O diretor ainda recomenda. Regime número 3. Água e feijão, e murmura Ranulfo. Dá uma espiada em Pedro Bala, balança cabeça. Vai sair bem mais magro. Lá fora é a liberdade e o sol. A cadeia, os presos na cadeia, a surra ensinaram a Pedro Bala que a liberdade é o bem maior do mundo.
Agora sabe que não foi apenas para que sua história fosse contada no cais, no mercado, na porta do mar, que seu pai morrera pela liberdade. A liberdade é como o sol. É o bem maior do mundo. Ouviu Bedel Ranulfo fechar o cadeado por fora. Fora atirado dentro da cafua. Era um pequeno quarto, por baixo da escada, onde não se podia estar em pé, por que não? Havia altura, nem tampouco estar deitado ao comprido, porque não havia comprimento. Ou ficava sentado, ou deitado com as pernas voltadas para o corpo. Numa posição mais que incômoda. Assim mesmo Pedro Bala se deitou. Seu corpo dava uma volta e seu primeiro pensamento era que a cafua só servia para o homem-cobra que vira, certa vez, no circo. Era totalmente cerrado o quarto, a escuridão era completa. O ar entrava pelas frestas finas e raras dos degraus da escada. Pedro Bala, deitado como estava, não podia fazer o menor movimento. Por todos os lados as paredes o impediam. Seus membros doíam, ele tinha uma vontade doida de esticar as pernas. Seu rosto estava cheio de equimoses das pancadas na polícia, e desta vez Dora não estava ali para trazer um pano frio e cuidar do seu rosto ferido. A liberdade. Era Dora também. Não era só o sol, andar livre nas ruas, rir no cais a grande gargalhada dos capitães da areia. Era também sentir junto a si o cabelo loiro de Dora, ouvir ela contar coisas do morro, sentir os lábios dela sobre os seus lábios feridos. Noiva. Também ela estava sem liberdade. Os membros de Pedro Bala doem. E agora dói sua cabeça também. Dora está como ele, sem sol, sem liberdade. Foi levada para um orfanato. Noiva. Antes que ela aparecesse, ele nunca pensara nesta palavra, noiva. Gostava de derrubar negrinhas no areal. De encostar peito com peito. Cabeça com cabeça, pernas com pernas, sexo com sexo. Mas nunca pensara em deitar na areia ao lado de uma menina, menina como ele, e conversar de coisas tolas. E correr picula como os outros meninos, sem a derrubar para fazer o amor. Era outra maneira do amor, pensava numa confusão. Ele nunca tivera uma ideia perfeita do amor. Que era ele, senão uma criança abandonada nas ruas, que pela força e agilidade e coragem conseguirá chefiar o grupo mais valente de meninos abandonados, os capitães da areia? Que podia saber de amor? Sempre pensara que o amor fosse o momento gostoso em que uma negrinha ou uma mulata gemia sob seu corpo no areal do cais. Isto cedo aprendeu, quando não tinha ainda 13 anos. Isto sabiam todos os capitães da areia, mesmo os mais pequenos, aqueles que ainda não tinham forças para derrubar uma cabrocha. Mas já o sabiam, e pensavam com alegria no dia em que o fariam. Os membros e a cabeça de Pedro Bala doem. Tem sede, ainda não bebeu nem comeu neste dia. Com Dora foi diferente. Logo que ela chegou, tanto ele como todos os que estavam no trapiche pensaram em a derrubar. Em a possuir, em praticar com ela, que era bonita, o único amor de que tinham notícia. Mas como era apenas uma menina, eles a tinham respeitado. Depois ela foi como uma mãe para todos. E como uma irmã também, João Grande dizia certo. Mas para ele desde o primeiro momento fora diferente. Fora também uma companheira de brinquedos como para os demais, irmã querida. Mas fora também uma alegria diversa da que dá uma irmã. Noiva. Gostaria, sim. Mesmo quando quer negar a si próprio não pode. É verdade que nada faz para isso, que se contenta de conversar com ela, de ouvir a sua voz,
pegar timidamente na sua mão. Mas gostaria de possuí-la também, de vê-la gemer de amor. Não, porém, por uma noite. Por todas as noites. De toda uma vida. Como outros têm esposa, esposa que é mãe, irmã e amiga. Ela era mãe, irmã e amiga dos capitães da areia. Para Pedro Bala é noiva, um dia será esposa. Não a podem ter no orfanato como uma menina sem ninguém. Ela tem um noivo, uma legião de irmãos e de filhos de quem cuidar. O cansaço desaparece dos membros de Pedro Bala. Ele precisa de movimento, de andar, de correr, para poder conceber um plano para livrar Dora. Ali naquela escuridão é que não pode. Fica inútil pensando que ela está talvez numa cafua também. Senta-se como pode. Ratos correm na cafua. Mas ele está por demais acostumado com os ratos, não liga. Mas Dora terá medo deste ruído contínuo. É de enlouquecer um que não seja o chefe dos Capitães Areia. Quanto mais uma menina. É verdade que Dora é a menina valente. De quantas mulheres já nasceram na Bahia, que é a terra das mulheres valentes. Mais valente mesmo que Rosa Palmeirão, que deu em 6 soldados, que Maria Cabaçu, que não respeitava a cara, que a companheira de Lampião, que maneja um fuzil igual a um cangaceiro. Mais valente porque é apenas uma menina, apenas está começando a viver. Pedro Bala sorri com orgulho, apesar das dores, do cansaço, sede que aos poucos o aperta. Como seria bom um copo d'água. Diante do areal do trapiche é o mar, um nunca acabar de água. Mar que o querido de Deus, o grande capoeirista, corta com seu saveiro para as pescarias nos mares do sul. O querido de Deus é um bom sujeito. Se Pedro Bala não houvesse aprendido com ele o jogo capoeira de Angola, a luta mais bonita do mundo, porque é também uma dança, não teria podido dar fuga a João Grande, gato e sem pernas. Agora ali, na cafua, sem poder se mexer, a capoeira não vai lhe servir de nada. Gostaria era de beber água. Será que Dora também tem sede a estas horas? Deve estar também numa cafua, Pedro Bala. Imagina o orfanato igualzinho ao reformatório. A sede é pior que uma cobra. Cascavel. Faz mais medo que a bexiga. Porque vai apertando a garganta de um, vai fazendo os pensamentos confusos. Um pouco de água. Um pouco de luz também. Porque se houver um pouco de luz talvez ele veja o rosto de Dora risonho. Assim na escuridão ele o vê cheio de sofrimento, cheio de dor. Uma raiva surda, impotente, cresce dentro dele. Levanta-se um pouco, a cabeça encosta nos degraus escada que lhe serve de teto. Esmurra a porta da cafua. Mas parece que lá fora não tem ninguém que o ouça. Vê a cara malvada do diretor. Enterrará seu punhal até o mais fundo do coração do diretor. Sem que sua mão trema, sem remorsos, gozando seu punhal. Ficou na polícia. Mas volta seca lhe dará o seu, ele tem uma pistola. Volta seca quer ir para o bando de Lampião, que é seu padrinho. Lampião mata soldado, mata homem ruim. Pedro Bala neste momento ama Lampião como a um seu herói, a um seu vingador. É o braço armado dos pobres no sertão. Um dia ele poderá ser do grupo de Lampião também. E quem sabe se não poderiam invadir a cidade da Bahia. Abrir a cabeça do diretor do reformatório, que cara ele não faria quando visse Pedro Bala entrar no reformatório na frente de uns cangaceiros. Soltaria a garrafa de pinga, presente de um amigo de Santo Amaro, e Pedro Bala lhe abriria a cabeça. Não.
Antes o deixaria naquela mesma cafua, sem ter o que comer, sem ter o que beber. Sede. A sede o maltrata. Faz com que ele veja na escuridão da parede o rosto triste e doloroso de Dora. Aquela certeza de que ela está sofrendo. Fecha os olhos. Procura pensar em professor, volta seca, João grande, gato, sem pernas. Boa vida, todos os do trapiche salvando Dora. Mas não pode. Mesmo de olhos fechados vê o rosto dela, amargurado pela sede. Esmurra a porta novamente. Grita, xinga nomes. Ninguém o atende, ninguém o vê, ninguém o ouve. Assim deve ser o inferno. Pirulito tem razão de ter medo do inferno. É por demais terrível ponto sofrer sede e escuridão. A canção dos presos dizia que lá fora é a liberdade e o sol. É também a água, os rios correndo muito alvos sobre pedras, as cascatas caindo, o grande mar misterioso. Professor, que sabe muitas coisas, porque à noite lê livros furtados, à luz de uma vela, está comendo os olhos, ele disse certa vez que tem mais água no mundo que terra. Tinha lido num livro. Mas nenhum pingo de água na sua cafua. Na de Dora não deve ter também. Para que esmurrar a porta como o faz? Neste momento? Ninguém o atende, suas mãos já doem. Na véspera o surraram-na polícia. Suas costas estão negras, seu peito ferido, o rosto inchado. Por isso o diretor disse que ele tinha a cara de criminoso. Não tem, não. Ele quer é liberdade. Um dia, um velho disse que não se mudava o destino de ninguém. João de Adão disse que se mudava, sim, ele acreditara em João de Adão. Seu pai morrera para mudar o destino dos doqueiros. Quando ele sair, irá ser doqueiro também, lutar pela liberdade, pelo sol, por água e de comer para todos. Cospe um cuspe grosso. A sede aperta a sua garganta. Pirulito quer ser padre para fugir daquele inferno. Padre José Pedro sabia que o reformatório era assim, falava contra meterem os meninos lá. Mas que podia um pobre padre sem paróquia contra todos? Porque todos odeiam os meninos pobres, pensa Pedro Bala. Quando sair, pedirá à mãe de Santo Dona Ninha que faça um feitiço forte para matar o diretor. Ela tem força com Ogum, e ele uma vez tirara Ogum da polícia. Fizera muita coisa para a sua idade. Dora também fizera muita coisa naqueles meses entre eles. Agora passavam sede, Pedro Bala esmurra inutilmente uma porta. A sede o rói por dentro como uma legião de ratos. Cai enrodilhado no chão e o cansaço vence. Apesar da sede, dorme. Mas tem sonhos terríveis, ratos roem o rosto belo de Dora. Acorda porque alguém bate pancadas leves num dos degraus da escada. Levanta-se. Curvado, não pode ficar de pé direito, que a escada não consente. Pergunta em voz baixa: tem alguém aí? Uma alegria doida o invade quando respondem: quem é que tá aí? Pedro Bala. Tu é o chefe dos capitães da areia? Sou. Houve um assovio. A voz continua, agora rápida. Tenho um recado para você, trouxe hoje. Solta logo. Agora vem gente. Depois volto. Pedro Bala ouve os passos que se afastam. Mas está mais alegre. Pensa em seguida que o recado é de Dora, mas vê que é uma tolice pensar isso. Como Dora havia de lhe enviar um recado? Deve ser um do grupo. Devem estar tratando de tirá-lo dali. Mas primeiro é preciso que ele saia da cafua. Enquanto ele
estiver ali, os capitães da areia não poderão fazer nada. Depois que ele estiver andando no reformatório todo, aí a fuga será fácil. Pedro Bala senta-se para pensar. Que horas serão? Que dia será? Ali é sempre noite, nunca brilha a luz do sol. E espera, impaciente que o seu informante volte. Porém este demora, ele se agita. Que estarão fazendo os outros sem ele? Professor conceberá algum plano para o tirarem dali. Mas enquanto ele estive na cafua é inútil. E enquanto não o tirarem, ele não poderá tirar Dora do orfanato. Abrem a porta. Pedro Bala se atira para a frente, pensando que o vão soltar. Uma mão o empurra. Ei, calma. Vê o Bedel Ranulfo na porta. Traz um caneco com água, que Pedro Bala arranca das suas mãos e bebe em grandes goles. Mas é tão pouca. Não chega para matar a sede. O Bedel lhe entrega um prato de barro com uma água onde boiam alguns caroços de feijão. Pedro Bala pede. Pode me dar um pouco mais de água? Amanhã, ri o Bedel. Só um pouco mais. Amanhã tem mais. E se você continuar a bater na porta e gritar em vez de 8 passa 15 dias, empurra a porta na cara de Pedro Bala. Ouve a chave que o tranca. Tateia na escuridão até encontrar o prato. Bebe a água escura do feijão. Nem repara que é salgadíssima. Depois come os grãos duros. Mas a sede o ataca novamente. O feijão muito salgado ativa a sede. O que é um caneco de água para aquela sede que exigia uma moringa? Deita. Já não pensem nada. Passam-se horas. Ele apenas vê na escuridão o rosto triste de Dora. E sente dores no corpo todo. Muito mais tarde ouve novamente baterem na escada. Pergunta. Tá aí. Um capenga mandou dizer que vão te tirar daqui. Logo que tu saia da cafua. Já é de noite? Pergunta Pedro. Tá começando. Tô morto de sede. A voz não responde. Pedro pensa com desespero que é capaz do menino ter ido embora. No entanto, ele não ouviu passos na escada. Mas volta a voz. Água não posso. Não tem como passar. Mas quer um cigarro? Quero, sim. Então espera. Minutos depois as pancadas soam muito de leve na porta. A vi por debaixo da porta. Vou passar o cigarro por aqui. Põe as mãos embaixo, bem no meio da greta da porta. Pedro Bala faz o que lhe mandam. Um cigarro amassado chega às suas mãos. Ele acaba de o retirar de sob a porta. Logo depois é um fósforo que vem sobre um pedaço de caixa, o pedaço onde se risca. Obrigado, diz Pedro Bala. Mas neste momento houve um barulho lá fora. O som de uma bofetada, um corpo que rola. E uma voz que ele não conhece fala. Se tentar se comunicar com os de fora, seu castigo será aumentado. Pedro se encolhe. Agora um vai sofrer castigo por causa dele. Quando fugir, levará aquele para os capitães da areia. Para o sol e liberdade. Acende o cigarro. Com muito cuidado para não perder fósforo, que é o único. Esconde a brasa do cigarro sob a mão para que ninguém o possa ver pelas frestas da escada. O silêncio envolve de novo, e com o silêncio os pensamentos, as visões. Quando termina de fumar, se enrodilha no chão. Se pudesse dormir, pelo menos não veria o rosto cheio de sofrimento de Dora. Quantas horas? Quantos dias? A escuridão é sempre a mesma, a sede é sempre igual. Já lhe trouxeram água e feijão 3 vezes. Aprendeu a não beber caldo de feijão, que
Aumenta a sede. Agora está muito mais fraco, um desânimo no corpo todo. O barril onde defeca exala um cheiro horrível. Não o retiraram ainda. E sua barriga dói, sofre horrores para defecar. É como se as tripas fossem sair. As pernas não o ajudam. Oh! Que o mantém em pé é o ódio que enche seu coração. Filhos da mãe. Desgraçados. É tudo quanto consegue dizer. Assim mesmo, em voz baixa. Já não tem forças para gritar, para esmurrar a porta. Agora está certo de que morrerá ali. Cada vez sofre maiores dores para defecar. Vê Dora estendida no chão, morrendo de sede. Chamando por ele. João Grande está do lado dela, mas separado por grades. Professor e Pirulito choram. Trouxeram-lhe água e feijão pela 4ª vez. Ele bebe a água, mas demora a comer o feijão. Só sabe dizer em voz baixa: Filhos da mãe. Filhos da mãe. Antes que a comida se poderia chamar aquilo de comida? Chegasse naquele dia para Pedro era sempre noite, a voz voltou a chamá-lo na escada. Ele perguntou, sem se levantar sequer: Quantos dias já tem que estou aqui? 5. Me dá outro cigarro. O cigarro o reanima um pouco. Pode pensar que com mais 5 dias morrerá. Aquilo é castigo para um homem, não para um menino. O ódio não cresce mais em seu coração. Já atingiu o máximo. É sempre noite. Dora morre lentamente ante suas vistas. João Grande ao seu lado, as grades separando. Professor e Pirulito choram. Ele dorme ou está acordado? A barriga dói violentamente. Quanto tempo durará ainda a escuridão? E a agonia de Dora? O cheiro do barril é insuportável. Dora agoniza ante seus olhos. Será que ele agoniza também? A cara do diretor aparece ao lado do rosto de Dora. Vem torturar sua agonia ainda. Mas quanto tempo ela leva para morrer? Pedro Bala pede que ela morra logo. Logo. Será melhor. Agora o direto veio para aumentar a tortura. Ouve a voz dele. Levanta, e um pé o toca. Abre mais os olhos. Agora não vê mais Dora. Só a cara do diretor que sorri. Vamos ver se agora fica mais manso. Não pode fitar a claridade que entra pelas janelas. Mal se aguenta nas pernas. Cai no meio do corredor. Dora teria morrido ou não? Pensa ao cair. Está novamente na sala do diretor. Este o olha sorridente. Gostou do apartamento? Continua com muita vontade de roubar? Eu sei ensinar. Quebrar moleque aqui. Pedro Bala está irreconhecível de tão magro. Os ossos aparecem junto à pele. Ó! Rosto, verdoso da complicação intestinal. O Bedel Fausto, dono daquela voz que ele ouvirá certa vez na porta da Cafua, está ao seu lado. E um tipo forte, tem fama de ser tão malvado quanto o diretor. Pergunta: Na oficina de ferreiro? Acho que é melhor na plantação de cana. Lavrar terra, Henri. Fausto diz que está bem, o diretor recomenda. Olho nele. Este é um pássaro ruim. Mas eu te ensino. Pedro Bala sustenta seu olhar. O Bedel o empurra. Agora vê detidamente o casarão. No meio do pátio o cabeleireiro raspa a sua cabeça. A 0. Vê a cabeleira loira rolar no chão. Dão-lhe umas calças e paletó de mescla azul. Veste-se ali mesmo. O Bedel leva-o a uma oficina de ferreiro. Tem um facão? E uma foice.
Entrega os objetos a Pedro Bala. Marcham para o canavial, onde outros meninos trabalham. Neste dia, de tão fraco, Pedro Bala mal sustém o facão. Por isso os B10 o soqueiam. Ele nada diz. À noite, na fila, olha para todos, querendo descobrir aquele que lhe falava e dava cigarros. Sobem as escadas, andam para o dormitório, que fica no terceiro andar para impedir qualquer ideia de fuga. A porta é fechada. O bedel Fausto diz: Graça, puxe a reza. Um menino avermelhado faz o pelo sinal. Todos repetem as palavras e os gestos. Depois é um Padre Nosso e uma Ave Maria, ditas com voz forte apesar do cansaço. Pedro se joga na cama. Uma coberta suja o espera. Mudam a roupa de cama de 15 em 15 dias. E a roupa de cama é apenas uma coberta e uma fronha para um travesseiro de pedra. Já está dormindo quando alguém toca no seu ombro. Tu que é Pedro Bala, não é? Sim. Fui eu que trouxe o recado. Pedro olha o mulato que está a seu lado. Pode ter 10 anos. Eles têm voltado? Todo santo dia. Só quer saber quando tu sai da cafua. Diz que eu tô no canavial. Tu não quer comer um sacana hoje? Tem uns aqui, a gente de noite. Tô morto de sono. Quanto tempo levei? 8 dias. Já morreu um ali.